tem 30 anos e não vai se importar se você chamá-la de palhaça. Hoje eu converso com a atriz Manu Pestana. E Conversando.com hoje trouxe uma atriz para ajudar você que se interessa por essa carreira de artes cênicas, para saber se é essa ou não a sua verdadeira vocação e quais são as dificuldades dessa profissão. Tudo bem, Manu? Tô bem, você, Ana? Também, legal, ainda bem que deu certo, né? Nossa, graças a Deus, eu fico muito feliz pelo convite. Imagina. Vamos falar hoje da carreira de atriz, que é a opção da Manu. A gente tem um roteiro de perguntas pra gente pautar, mas o que fica mais legal é se compartilhar de experiência. E a Manu, ela já tem uma profissão formada, que além de atriz, ela é uma palhaça. Sim. E vai falar também um pouquinho do Expresso Riso, depois vamos deixar os contatos, tá? E aí, Manu, eu tava aqui pensando, a gente até conversava isso antes de começar, né? A gente conversava passando a pauta, que em alguma época da vida, quando criança, a gente gosta de brincar, de representar, né? Mas parece que isso não aconteceu com você, que você só foi se perceber com esse talento, essa vocação na adolescência. Sim. E aí essa primeira pergunta, como que você se percebeu com vocação para essa profissão de atriz? Engraçado que pensando desde a infância, assim, eu não vejo muitos vestígios, que tem muitos atores que dizem, desde criança eu gostava muito de brincar. E eu acho que isso é um vestígio do ator na minha vida durante a minha infância, porque o ator ele brinca, né? A gente brinca de ser quem a gente não é. Então, na infância, e eu bem tardiamente parei de brincar, né? Na verdade, eu não era muito novinha. Aos 12 anos eu ainda brincava, né? Tinha realmente as minhas coisas, mas eu vi que essa coisa de se encontrar dentro do teatro, dentro da profissão, veio realmente na minha adolescência, quando eu comecei a me envolver com um grupinho de teatro dentro do colégio. Então foi quando eu percebi que era aquilo que eu queria, mas também tinham vários conflitos, né, dentro de mim, porque minha mãe, a minha família sempre insistia que eu estudasse, sempre, né, me colocava... Você foi a primeira da família. Tem alguém na família que segue essa carreira artística? Primeiríssima. E aí é um choque, porque todo mundo, como diz o Faustão, normal. Não é? Todo mundo é normal e eu sou anormal. Mas é engraçado que pra minha família realmente foi um choque, porque eles tinham uma coisa, eu acho que muito bem traçada, né? Fui criada só pela minha mãe, então minha mãe tinha uma coisa muito bem traçada comigo, que eu iria fazer direito, eu iria me tornar uma juíza, e aquilo ali dentro de mim não batia, né? De alguma forma eu alimentei um pouco esse sonho, fiz um semestre de direito, mas quando chegou na hora, ali no dia a dia, né, na faculdade de direito, eu falei, não é isso que eu quero pro resto da minha vida, não é viver atrás de uma mesa, não é ter rotina, não é ter processo. E nessa época você interrompeu os cursos, algum curso de teatro que você fazia? Você fazia no colegial? Fiz um colegial, parei, aí fui fazer direito. Fiz um semestre, na época eu comecei a trabalhar também, então a minha vida não tinha espaço para fazer atividade. Tá. Aí você fez um semestre e parou? E parei. E aí? Imediatamente você foi para a faculdade, que não é mais artes cênicas? Não, ainda demorei um tempinho. Na verdade, eu cursei, eu tinha 19 anos quando eu fiz direito. Parei, aí eu fiquei durante um tempo, na verdade, não sabendo o que eu queria da minha vida. Porque eu acho que... Não sabendo ou lá no fundo sabendo? Lá no fundo, eu só soube quando eu me deparei com o palhaço. Quando eu me deparei com o palhaço, resgatou dentro de mim esses sonhos, essa coisa da adolescência, de ir em teatro, de gostar, de ficar apaixonada por todo aquele mundo, de querer viver aquele mundo, mas eu sempre sufoquei. Porque eu falei, não é isso, eu preciso sufocar, porque minha família nunca apoiou. Muito pelo contrário, quando eu fazia teatro e eu tirava nota baixa, minha mãe me tirava do teatro. Era uma punição. Era uma punição. Mas então ela já reconhecia esse desejo em você. Ela já reconhecia, porém ela abafava. E já que eu também nunca achei que fosse ter possibilidade na vida de trabalhar com isso, falei, não, deixa eu me resignar a estudar. Talento é um grande interesse, Exatamente. né? Mas eu acho que tem aquele estigma de que não é algo seguro, né? Exatamente. Mas sabe que eu particularmente nunca tive essa preocupação de coisas seguras, assim, de ter uma profissão, de ganhar bem, de ter dinheiro, de me importar materialmente. Então eu sempre me joguei muito nas coisas que eu fiz.
Legal, aí você trancou com um semestre feito, você tranca, passa um tempo, conhece um palhaço, alguma coisa, né? Isso. Acorda em você que já existia, Exatamente. que você colocou lá pra dormir, mas que tava latente, manifesta de novo esse talento. E aí você se encoraja sozinha. Me encorajei sozinha. E vai fazer a faculdade. Foi assim, a princípio, eu estava com uma amiga, a gente tinha um trabalho com crianças. Aí a gente viu 2 palhaços atuando. Que trabalho era esse? Não era Expresso Riso ainda? Não era Expresso Riso ainda. Era um trabalho dentro da igreja mesmo, com as crianças, para fazer recreação, trazer uma mensagem bíblica. Foi quando a gente viu uma dupla de palhaços interagindo e vendo essa dinâmica com as crianças, como a mensagem explícita, ela era melhor gravada, as crianças se interessavam mais. Foi quando essa dupla de palhaços deu um curso e a gente falou, vamos fazer, vamos. Mas eu falei, ai palhaço. E foi engraçado que depois dessa oficina veio esse desejo de novo. Parece que eu tinha que ter sido palhaça desde sempre. Porque foi quando os pingos caíram nos is, eu falei, poxa, é isso que eu tenho que fazer. Eu fui chamada pra fazer isso, não tem outra coisa. Legal. Aí você começa a faculdade. Aí logo eu comecei a faculdade, isso foi em 2008. Eu fui fazer faculdade em 2010. Porque eu comecei a fazer porque palhaço, assim, não existe uma formação para palhaço. Palhaço você vai fazendo cursos, você vai conhecendo palhaços e esses palhaços vão transmitindo aquilo que eles sabem. Foi quando eu falei, caramba, só essa transmissão não tá dando, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso alguma coisa que me dê uma base artística. Foi quando eu entrei pra faculdade. Olha que legal, no mês passado, em setembro, a gente trouxe uma jornalista, né? E ela fez o mesmo caminho que você. Ou seja, ela já trabalhava, ela se via na vocação, fez alguns trabalhos e depois ela falou assim, olha, só isso não basta, só boa vontade, né, e uma oportunidade não basta, vou estudar. Ou seja, atitude e habilidade e aí amparadas no conhecimento. Sim. Porque você falou, preciso talvez de mais técnica ou de fundamentação. Bacana, muito legal isso. Aí você se forma. Aí eu me formei, em 2000, então a faculdade foi de 2010 a 2013. E na verdade, no meio tempo, de 2008 para 2010, desculpa, eu comecei a fazer o trabalho em 2007 de palhaço. Em 2008 eu vinha conhecer o Pércio e a Cris. Eles já faziam palhaço também, e então a gente se uniu pra hoje acontecer o que o Expresso Riso que é esse trabalho de hospital. É uma ONG que tem realmente um trabalho relevante dentro dos hospitais. E aí, aí você se forma, e aí você, como atriz, continua só com o Expresso Riso ou você faz outros trabalhos? Atualmente eu tenho o Expresso Riso como meu ganha-pão, né? Sou coordenadora, né, do Expresso Riso. Então hoje o meu trabalho é com o Expresso Riso. Porém eu tenho um trabalho como atriz. Eu tô hoje em 2 peças atuando como atriz. Legal. E aí a pergunta é, o dia a dia, depois que você se formou e depois já de um tempo de experiência, é como você imaginava? Olha, eu vou dizer que é melhor até do que eu imaginava. Mas uma coisa assim, eu acho que hoje, se você vê uma atriz, né, e isso às vezes não é falado, você vende muito uma ilusão de que é muito fácil, muito rápido as coisas. De que alguém vai te ver, essa pessoa vai te pegar e vai te produzir, de repente você vai estar lá no estrelato. Mas não, você vai percebendo que você tem que conhecer pessoas dentro da área artística. Você precisa conhecer, porque essas pessoas vão te levar, né, vão te mostrar caminhos. Eu contei assim com a ajuda de várias pessoas. Quando eu cheguei em São Paulo principalmente, porque quando eu estava em Ribeirão, eu só trabalhava com Expresso e fazia faculdade. Aí quando eu vim pra cá, eu me formei e vim pra cá trabalhar. Então eu precisei contar com essas pessoas que me ajudam hoje, que abriram portas. Então, e também tem uma outra faceta do ator, é que o ator ele tem que hoje se produzir. Hoje o ator ele não pode só parar, sentar e esperar o telefone tocar que vai aparecer um trabalho. Mas não, ele correr atrás do trabalho dele. Ou seja, não é só o talento para representar papéis pela vocação. Não, mas são outras habilidades. Exatamente. Vender o seu produto. Onde eu tô num estágio hoje, eu tô no estágio de aprender a me produzir. Então, você acha que esse é o desafio? Esse é o a desafio. Próxima pergunta. Quais são os desafios hoje para quem pensa nessa carreira de bacharel em teatro? Hoje a nomenclatura do curso é esse, né? Hoje bacharel em teatro ou licenciatura. Licenciatura é para quem quer dar aula, né, de teatro, e bacharel para quem quer se formar como ator, dramaturgo. Então, dentro do bacharel,
tem as subdivisões, né? Então tem o ator, dramaturgo, diretor. Legal, então hoje se a pessoa que está assistindo, se um jovem está assistindo a gente e pensa em bacharelado em teatro ou licenciatura em teatro, porque pensa em ser um ator, uma atriz, e precisa conhecer os desafios da carreira, um dos desafios é esse. Um dos maiores desafios são esses, porque na verdade hoje, dentro da faculdade mesmo, a gente já vai aprendendo a questão do ator-produtor, então o ator que ele se produz, o ator que cria, né? Então já não existe esse estigma mais de as coisas estarem prontas, o ator ele tem que correr atrás. Ele acaba virando um ser bem completo, né? Então ele aprende ao estudo, aprende a se dirigir, aprende a produzir. O que é produzir? É você vender o seu trabalho. Porque hoje existem as leis de incentivo, porque hoje também é muito difícil estar no meio e você ter dinheiro para poder fazer o teu projeto, o teu trabalho. Então hoje você precisa ir atrás, né, do teu trabalho através das leis de incentivo, né, de patrocínios, né, de empresas. Então não é só fazer o teatro, né, não é só atuar, você tem que aprender a fazer um projeto, a pegar esse projeto, apresentar para uma empresa, vender o teu sonho. Então, para quem está começando, realmente esse é o desafio. É você aprender não só a fazer, mas a vender aquilo que você está fazendo. Legal. E agora eu queria que você desse assim, um conselho, como se fosse para os seus filhos que dissessem que tem interesse por essa carreira também. Para quem está assistindo a gente, né, para o jovem, para a jovem que está assistindo a gente, ou para aquela pessoa que já está mais madura, a gente conversava até isso antes, que eu pensei, né, na minha adolescência, pensei em fazer artes cênicas, chamava assim antes do curso, que de repente ainda tem essa vocação latente e gostaria de se arriscar, mas que precisa desse acolhimento de um conselho. Qual seria o seu conselho, a sua dica? Olha, a minha dica, Ana, para essas pessoas é que... deixa eu maturar melhor a ideia. É para que elas, se elas queiram fazer isso, e que elas vão de cabeça, e estudem, porque ser ator e ser uma atriz não é fácil. Não, a gente tem muita questão da intuição, da criatividade, né, dessa facilidade em se desdobrar, porém se você não estuda, se você não se baseia, se você não tiver uma profundidade, tudo vai ficar muito ruim, muito raso. Muito raso, tem que ter uma profundidade. Então, todos os atores, né, e atrizes que eu admiro muito são grandes estudiosos, são pessoas que estudam o ser humano, pessoas observadoras, mas pessoas que se debruçam em cima daquilo que elas estão fazendo. Então, pega um texto, eu creio assim que às vezes para as pessoas soa muito fácil, né? Eu vou fazer um personagem, de repente aquilo ali baixa e vai, e não vê que por trás tem muito estudo, a gente vai a campo, a gente vai observar as pessoas, a gente vai se debruçar no que o texto quer dizer, no que o texto quer passar, no que eu como atriz, eu quero passar pro meu público, como palhaço. Não então, é só fazer gracinha, não. Nem usar algum estereótipo de maneira desrespeitosa. Acho que isso é uma boa dica, né? Sim. Porque a gente... Nossa, eu tenho visto umas pessoas que se acham engraçadas e não são, né? Um pouco em evidência, inclusive. Porque usam do estereótipo exatamente porque não tem essa profundidade, sabe? Exatamente. Porque se você não tivesse estudado, se você não tivesse tido contato antes, se você não tivesse se aproximado de pessoas, primeiro de força de caráter iguais à sua, segundo talentosas, com bagagem para te apoiar e que compartilhassem dos seus valores virtuosos, você não tem repertório na atuação. E aí você vai usar o que as pessoas têm de característica para se fazer, mas isso é raso. Isso é o raso, é né? muito raso. Não é virtuoso, Não. né? Porque o ator... E aí vou pegar o gancho para falar do trabalho que é o Expresso Riso, né? Que fora as duas peças que você tá atuando, que, né? Depois você pode falar pra gente, a gente vai assisti-la. O grande motivador do seu estudo foi O palhaço. mas a sua vocação voluntária. Sim. Que o Expresso Riso hoje é o quê? Fala, Hoje o porque Expresso eu Riso... já conheço, mas... Hoje o Expresso Riso é uma ONG, né? Nós atuamos já há 8 anos. Na verdade, o nosso carro-chefe é o trabalho dentro dos hospitais, é um trabalho totalmente voluntário, onde o hospital não paga nada para receber o trabalho e os voluntários, né, também não recebem, então é realmente 100% voluntário. Porém, a gente entende que,
como o trabalho voluntário ele não deve ser feito de qualquer maneira. Então, para ser nosso voluntário, a gente tem um curso de capacitação, que é um pré-requisito para ser nosso voluntário. Que legal! E aí, enquanto você tá falando, o pessoal tá vendo as fotos de alguns trabalhos. E por que a gente entende que o palhaço ele tem esse potencial de facilitar as relações, né? Ele é uma ponte maravilhosa em que a gente consegue acessar o coração das pessoas. E aí vocês visitam hospitais? Sim, atualmente aqui em São Paulo são 2 hospitais, que é o Ipiranga e o Heliópolis. Semanalmente a gente está visitando esses hospitais. Tá bom. Atualmente a gente trabalha com 35 voluntários então ativos, que são pessoas que são desde donas de casa, advogados, psicólogos, enfim, é uma gama de voluntários que hoje são capacitados como palhaço para poder visitar os hospitais. E aí, uma das personagens é a Catrina. É a Catrina. A Catrina que é um furacão. É um furacão, É um furacão. eu falo que a Catrina ela é tudo que eu queria ser. É muito engraçado, porque com palhaço a gente consegue colocar isso pra fora, né? Então ela quebra todos os estereótipos e todos os medos que a Manu tem na vida. A Catrina quebra. Ela é a ponte pros meus sonhos. Então tudo que eu quero realizar, eu realizo com ela. Até conto uma história que aconteceu comigo há um tempo atrás. A gente tinha saído do hospital e ia pra uma festa, né? 2 pra Sorriso. E precisava passar no supermercado. Então eu tava de palhaça, eu não ia me desmaquiar. Então eu já fui de palhaça mesmo pro supermercado. Chegando lá no supermercado, o meu sonho como Manu sempre foi andar sentada na esteira das compras, sabe onde rola as compras? Ah, não, do caixa? Do caixa. Meu sonho era andar sentada naquela esteira. Ou seja, na verdade não andar, ficar lá e ser o próprio produto, né, rolado. Então quando eu fui de palhaço, eu tava com o produto na mão, eu olhei a esteira, olhei a caixa, aí eu falei, eu posso? Aí ela ficou meio sem graça, aí eu falei, por favor... Né? Aí ela começou a olhar pros lados, assim, e de repente todo mundo me olhando e falando, deixa. Ah, não, sério? O supermercado todo se comoveu, eu sentei, ela ligou a esteira e eu saí sentada, rolando, igual um produto. Nossa, não tem imagem disso. Não tem imagem. Mas realizou. Realizou meu sonho. Deixa os contatos do Expresso Riso, os seus contatos, porque o pessoal pode apoiar. Se é uma ONG, existe porque existe pelo coração das pessoas. Sim, e através de patrocínio também, que hoje toda ONG, né, tá lutando pra continuar existindo, precisando de patrocínio. Então a gente precisa de patrocínio. Você que tem aí uma empresa, é um empresário que tem esse coração pra ajudar, por favor, nos procure. Isso. Os contatos vão ficar aqui embaixo, no box da descrição do vídeo. Procura mesmo, né? Se você não é só ajudar financeiramente, sim, quer ser nosso voluntário. Tem os cursos, isso é legal, né? Pra você se preparar, vai visitar as pessoas. Mas financeiramente também, porque eles têm custo de deslocamento, eles têm custo de refeição, eles têm custo de maquiagem, eles têm o custo da fantasia, e eles são da ONG, eles vivem disso, de fazer o bem, de ajudar as pessoas. Às vezes você queria estar lá para levar um sorriso para alguém e não pode, tem gente que faz isso por você, tá? Invistam no Expresso Riso. Eu já vi o trabalho do Expresso Riso, eu já vi na mídia, eu já vi pessoalmente, eles fizeram um trabalho incrível lá na igreja com as crianças. É uma alegria, né? O aprendizado gerado a partir da alegria e a cura gerada a partir da alegria é incomparável. Adorei! Obrigada, Manu. Obrigada por sua disponibilidade. Parabéns. Deus continue à frente desse trabalho, abençoando vocês. Parabéns pela coragem, né? Manda um beijo pra sua mãe. Mandarei. Mãe! Obrigada. E se você gostou desse vídeo, curta. Se você gostou mais ainda, compartilha. E se você ainda não se inscreveu... Ai, se inscreve, gente, por favor. Por favor, a gente merece, a gente é tão linda. Sim. Leana, Ju. Aí vamos estrelar um programa de frente com Catrina. De frente com Catrina. Tá isso. Bom, pode ser. Tá bom? E aí, se eles quiserem mais comentários... Ai, comentem. Eu acho que eles só podem me elogiar, assim, porque eu sou, tipo, muito bonita, entendeu? Pode me elogiar, pode me pedir telefone, pode me mandar nudes. Ai, não, nudes não pode. Não, nem pedir nudes. Não. Só deixa aqui no box da descrição uma sugestão de tema. Não esqueça de se inscrever e procurar o Expresso Riso, que vai estar tudo aqui embaixo, informações. Beijo, me liga, seus gatinhos. Beijo grande e até a próxima.